para terminar de entender o tema desse discernimento, ainda voltando um pouco naquela parte de trás, existe, você mesmo mencionava, né, existe vocações ao clero diocesano e existem vocações às congregações, às ordens religiosas, etc. Como descobrir se a minha vocação é ao clero diocesano, ou ser pároco, etc., ou a uma ordem religiosa? E depois, se eu vejo que é dentro de uma ordem religiosa, como você mencionava também ao começo, qual saber a qual ordem Deus me está me chamando? Então, em sentido de vocação, como você fala, sacerdotal, sim, tem essa divisão de diocesanos, religiosos, missionários, né? Tanto das freiras, não é que tem assim, as freiras diocesanas, né? Mas tem as freiras que são sempre religiosas. Então, no tema das meninas já fica um pouco mais fácil nesse sentido. Ainda que tem muitos tipos de freiras, né? Então, que também se torna mais complexo nesse sentido. Mas todos nós, a primeira relação, o contato que a gente tem normalmente é com o clero diocesano, né? Que são os párocos que vivem, tem as paróquias que dependem de um bispo e vivem sempre eles, seus fiéis e suas paróquias, e dependem diretamente do bispo, né? Agora, como são os religiosos, até o Papa Francisco fala, né, agora nessa Evangelho Gaudium, né? O que fala, ele cita uma parte da vida religiosa também, que ele fala sobre que é um mistério de amor, né? Uma coisa de salvação, mistério de salvação também, que a gente tem que ter em mente assim, que Deus, quando chama alguém para ser religioso, Ele chama a um amor muito mais profundo, no sentido de que estar mais com Deus. Aí que você vê a diferença. Aí você começa a entender por que tem os mosteiros, que são aqueles que sempre estão ali, né, em vida de oração. Tem os religiosos que têm um pouco mais entre vida de oração e vida ativa. E tem os diocesanos que sim têm vida de oração, porque é errado falar que os diocesanos não rezam, né, porque alguns às vezes pensam assim, que só porque estão trabalhando não rezam, né, mas a vida deles, a vocação deles é muito mais ativa, ou seja, muito mais pastoral. Essa seria a palavra mais correta. Então, tem vocacionados que, desde o início, já tem aquele sacerdote diocesano como exemplo e gostaria de sentir um chamado para seguir aquele caminho. Como foi o meu caso, eu era coroinha, tudo, mas nunca havia sentido esse chamado a ser sacerdote diocesano. E quando eu conheci, né, os legionários, já foi como aquele empurrão de Deus, né, um toque. É aí. Então, e você vê que Deus vai mostrando esse caminho para você. Se você muitas vezes ainda está tanto na diocese e não sente esse chamado, se Deus te chama à vida diocesana, ainda que você no momento não vê, Ele tem o tempo dele e Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Agora, você com o seu diretor espiritual, com a oração e com os acompanhamentos vocacionais, é quando você vai começar a ver justamente aonde que Deus está querendo que você vá. Por isso, aquilo que a gente tínhamos falado antes, né? Se você tem uma tendência e gostaria de entregar sua vida completamente à vida dos pobres, ajudar os pobres, você vai, claro, já enfocar as congregações que têm esse trabalho mais dedicado aos pobres. Ah, não, eu gosto muito da vida paroquial. Eu sei que os diocesanos estão nas paróquias. Ah, mas eu também sei que tem congregações que têm paróquias. Então eu vejo, então já deixo aquelas congregações que são de mosteiros, porque para mim não vejo que não é o que Deus quer para mim. Então eu vejo essas duas. Aí começa o discernimento. Eu sinto um chamado pessoal a ser, por exemplo, um pároco mais da ordem dos franciscanos, ou ser um pároco diocesano. E aí também, novamente, o diretor espiritual. Por isso que eu falei que é importante que o diretor espiritual tenha tempo, que tenha dedicado, seja dedicado a essa ajuda, né, contínua, porque é sempre assim, é uma coisa que gera outra pergunta, que gera outra pergunta. E se a gente não consegue responder e só for viver esperando os sinais, às vezes não vai chegar. Ou às vezes o sinal que Deus manda não é aquele que a gente pediu, mas Ele manda. E então importante é isso. Conhecer bem, conhecer.
fazer a direção espiritual, tirar as suas dúvidas, rezar e depois, claro, também confiar em Deus. Porque muitas vezes a gente não toma decisão porque a gente fica com medo. O medo que matou tantas vocações, né? Então a gente fica assim, eu falo para os jovens muito isso, né? Não adianta você ficar assim com esse medo. Você tem que dar o primeiro passo. Se você for conhecer, se sentiu chamado e viu que não é seu caminho, você não perdeu nada. Agora, se você não foi por medo e era seu caminho, aí você perdeu tudo. Então é importante ter isso também de confiar no que diz o diretor espiritual, no que diz Deus no seu coração e nos encontros vocacionais também. Bom, Douglas, hoje é dia 10 de janeiro, acho que para você também é um aniversário bem especial, aniversário da sua entrada no seminário. Quantos anos faz? Fazendo já 13 anos, 13 para 14 anos. 14 anos que entrou no seminário, olha só que caminhada longa ao mesmo tempo, mas também a gente vê, e dá tanta alegria ver você tão feliz, falando da sua vocação, e essa missão maravilhosa, né? Eu acho que com certeza traz a paz a muitas almas, a muitos jovens que estão buscando discernir, perguntam para você, buscam luz, buscam esclarecimento. E eu acho que para todos nós as palavras do irmão Douglas hoje ajudou muito a compreender um pouco mais o caminho que fazem tantos jovens, e você que talvez sente a sua vocação, e você que talvez sentiu ali no seu coração alguma vez aquele chamado, aquela vozinha de Deus no seu interior. Eu acho que também as palavras hoje do irmão Douglas deve ter te ajudado a conhecer um pouco mais, a ter mais claridade no seu interior, mais paz na sua alma. Então a gente gostaria de agradecer ao irmão Douglas essas palavras e dizer que vamos estar sempre rezando pela sua vocação, hoje nesse aniversário especial também do seu ingresso no seminário, mas também por todas as vocações. Vamos rezar muito pelas vocações do nosso Brasil, vamos rezar muito pelas vocações diocesanas, vocações religiosas, para que Deus sempre continue abençoando e mandando mais padres, mais freiras, mais vocações à nossa querida Mãe Igreja. Perdão, interromperam a sua exposição, o seu agradecimento, mas é importante ter em mente uma coisa, uma pergunta que me fizeram muito. Quando que é o melhor tempo para responder à vocação? Por quê? Por que essa pergunta? Porque alguns falam, não, primeiro tem que namorar. E desde quando que namorar é a condição para ter vocação? Então aí a gente humaniza muito a vocação. Depois, não, quando tem 12 anos é o melhor momento para responder à vocação. Também não é tanto assim uma resposta correta. Eu falo que o melhor momento para você responder a sua vocação é o momento que Deus te chama. Ele chama alguns aos 12 anos, outro ele chama aos 16, outro ele chama aos 18, outro ele chama aos 20. Agora, é importante porque saber, não, alguns falam, não, mas com 18 anos ele vai responder com muito mais profundidade que com 12. Eu acho que está errado. Porque alguém com 12 anos pode chegar até fazer uma experiência muito mais profunda com Deus naquele encontro do que um de 18, ou ao contrário. Por isso que o importante desse discernimento do diretor espiritual e ver a família também acompanhar a vocação é ver o momento que Deus chama. Esse momento é o melhor momento para responder. E com isso que queria acabar de... Mais uma vez, muito obrigado, irmão Douglas. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje aqui no nosso programa. E que Deus lhes abençoe sempre.